Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e mais uma vez aqui estamos com as curiosidades da TV no canal do Observatório da TV no YouTube, este canal, no qual eu peço sempre a você que faça a sua inscrição se não tiver feito ainda, que compartilhe os nossos vídeos, comente aqui sugerindo outros temas, ative o sininho para não perder os vídeos da Cacá, do Cadu, do Cristiano, do João Márcio e muito mais. E, sem mais delongas, vamos para o nosso assunto, que é o seguinte: tem muita gente confusa, a palavra é bem essa, com o fato de que na novela das 6, além da ilusão da Alessandra Poggi, a Larissa Manoela se chamava Elisa na primeira semana, morreu. Se passaram 10 anos na novela e ela interpreta a irmã da Elisa, a Isadora, que na primeira fase é uma criancinha e passados esses 10 anos é uma moça que é a Larissa Manoela. Então ela é irmã de si mesma, no final das contas. E não são gêmeas, né? Passaram-se 10 anos, hein, gente? Ela faz a pequenininha que envelheceu, que cresceu, enfim, né? Pois bem, então nós vamos relembrar aqui alguns, vamos frisar, né? Toma a tela toda uma palavra assim, alguns outros casos parecidos de um ator que interpreta um personagem na novela que morre ou que sai da história por qualquer motivo e que depois esse ator reaparece interpretando um parente do seu personagem anterior, desconsiderando irmãos gêmeos. Porque isso acontece até com alguma frequência. Tem 2 casos, por exemplo, que a gente pode citar. Na novela Prova de Amor, agora na Record TV teve mais uma reprise, há 2 irmãos gêmeos. Um aparece primeiro, que é o Marco Aurélio, e depois aparece o Marco Antônio querendo se vingar da morte do Marco Aurélio. Os 2 são interpretados pelo Ricardo Pereira. E em Torre de Babel, são muitos exemplos nesse sentido, né? Em Torre de Babel, de 1998, a Silvia Pfeiffer inicialmente era a Leila, e depois apareceu como irmã de Leila, a Leda. Mas, sem que sejam irmãos gêmeos, alguns outros casos são. Em Pantanal, na versão original da TV Manchete, de 1990, Cláudio Marzo, inicialmente, interpretaria somente o personagem Joventino, que depois, na segunda fase, nós conhecemos como o Velho do Rio, pai do José Leôncio, que nunca perdeu a esperança de reencontrar o seu Juventino, pai dele que se separou dele, desapareceu. Tem gente que acha que morreu, mas ele, filho, não acha. Pois bem, na primeira fase da história, o José Leôncio é interpretado pelo Paulo Gorgulho. Mas quando está na meia-idade, por volta aí dos 50 anos, na segunda fase, quem interpreta o José Leôncio? O Cláudio Marzo. Então o Cláudio Marzo acabou acumulando o papel de pai de si próprio, porque ele era o Juventino / Velho do Rio e o José Leôncio maduro. Agora, na versão de 2022 da novela Pantanal, isso não vai acontecer, porque o Osmar Prado faz o Velho do Rio e o Juventino, pai do jovem José Leôncio, vai ser o Irandir Santos. E o José Leôncio maduro não será o Irandir Santos, será o Marcos Palmeira. Pois bem, mas isso aconteceu com Cláudio Marzo, que foi pai e filho na segunda fase da novela Pantanal, em 1990. Vai acontecer uma coisa semelhante agora com o Irandir Santos, que é o seu Joventino na primeira fase e depois volta como neto dele, o José Lucas. Mas isso ainda vai render outros assuntos aqui, vamos falar de Pantanal nas 2 versões, seguramente, nas próximas semanas. Na novela Senhora do Destino, de 2004, isso aconteceu com 2 atrizes. Uma foi a Carolina Dickmann, que na primeira fase interpretou a Maria do Carmo, a protagonista da história, e na segunda fase é a filha roubada, sequestrada da Maria do Carmo, a Lindalva, que ganhou da sua mãe sequestradora o nome de Isabel, né? A mãe sequestradora, que é a Nazaré, Adriana Esteves e depois Renata Sorrá. E a Maria do Carmo madura é a Suzana Vieira. A outra atriz com quem aconteceu esse tema das nossas curiosidades da TV em Senhora do Destino foi a Marília Gabriela, que na primeira fase da história interpretou a jornalista, dona do Diário de Notícias, dona Josefa de Medeiros Duarte Pinto, Lefebvre, e na segunda fase reapareceu como a filha da dona Josefa, a Guilhermina.
era a mesma Marília Gabriela. Inclusive isso deixou muito confuso, emocionado o seu Sebastião, que era motorista e apaixonado pela sua patroa. Outra novela na qual temos um caso assim, do mesmo autor de Senhora do Destino, Aguinaldo Silva, é Império, de 2014, recentemente reprisada. A Adriana Biroli, na primeira fase, nos primeiros capítulos, interpretou a Maria Marta, uma das protagonistas, quando ela conhece, se apaixona e se casa com o José Alfredo, futuro comendador, então Chay Suede. Na fase em que o Chay Suede não é mais o comendador, e sim o Alexandre Nero, a Adriana Biroli reaparece, depois de um tempo, como sobrinha do comendador e da sua esposa, Maria Marta, agora a Lília Cabral. A nova personagem da Adriana Biroli se chamava Amanda. E havia um interesse romântico mútuo entre ela e o seu primo, o José Pedro, que era o Caio Blatt. Pois bem, e outra novela na qual aconteceu uma coisa nessa linha foi A Indomada, em 1997, novela também do Aguinaldo Silva, escrita com o Ricardo Linhares. Adriana Esteves, na primeira fase, interpretou a personagem Eulália, irmã do Pedro Afonso, que era o Cláudio Marzo, e que se apaixonava pelo Zé Leandro, Carlos Alberto Richelli, com quem a Eulália tem uma filha, que é a Lúcia Helena, jovenzinha, vivida pela Leandra Leal. Na segunda fase, a Adriana Esteves volta como Lúcia Helena adulta. Então, a exemplo do Cláudio Marzo em Pantanal, Adriana Esteves foi mãe de si mesma, se a gente for parar para pensar. E há outros casos, como eu disse, alguns apenas nós estamos aqui rememorando. Cite aqui embaixo, quem sabe nós não fazemos até uma parte 2 sobre esse tema. Curiosidades da TV, semana que vem está de volta. Um grande abraço para você e muito obrigado pela audiência. Tchau!